Olá, seja bem-vindo ao canal Tio Jorge. Se não é inscrito ainda neste canal, convido você a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outros amigos. Pode ser que eles gostem dos vídeos apresentados aqui no canal. Nós já temos vários vídeos bem interessantes aqui. O tema deste vídeo é o decreto dominical. Assim, abrimos a Bíblia, o Espírito da Profecia, o Testemunho de Jesus, e respondemos essa pergunta. Estamos mesmo próximos de receber um decreto dominical? Assim, abrindo a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 13, logo no verso 1, nós vemos então um grande poder, ou uma besta aqui representado, que surge do mar. Esta besta já foi apresentada em outros momentos como o grande poder papal que dominou durante todo o período da Idade Média. No verso 10, nós temos um momento em que este poder é então abatido. Ali diz que ele é golpeado. Isto aconteceu em 1798. Já vimos em outros vídeos anteriores. Mas no verso 11, apresenta então um segundo poder, ou uma segunda besta. Aqui também já avaliado e representado como os Estados Unidos da América. É este poder que faz uma imagem ao primeiro poder, ou à primeira besta, ou ao papado. Isto está descrito no verso 15. E então esse segundo poder aqui apresentado como os Estados Unidos da América será aquele que expedirá através da imagem da primeira besta do papado os seus decretos e um decreto dominical. Assim, a segunda besta e o decreto dominical têm uma aproximação muito forte. A segunda besta aqui apresentada é a besta de dois chifres, ou seja, o poderio dos Estados Unidos, e os dois chifres aqui representam o seu poder tanto legislativo quanto o seu poder judiciário. São os dois chifres representados, já vimos isso em vídeos anteriores. Também diz que ela veio da terra, ou seja, daquele local onde foi um dia protegido a igreja. E esta proteção se deu basicamente no ano de 1620, quando ali os peregrinos chegaram à América e tornaram-se uma nação protestante. Então, esta grande nação protestante é apresentada no verso 3 como sendo aquela mesma que opera sinais. É essa nação protestante que seduz, então, as pessoas. Também é a nação protestante que apresenta uma imagem à primeira besta, ou uma imagem ao papado. E esta imagem é o nosso foco especial, porque a imagem é que faz morrer, no verso 15. É a imagem que impõe sua marca, no verso 16. É a imagem que controla a economia e também controla o mercado. Portanto, é muito importante que saibamos mais sobre esta imagem. Assim, ao lermos o livro O Grande Conflito, página 443, Ellen White faz duas perguntas e ela mesma responde. O que é a imagem à besta? E como ela é formada? Ela mesma responde. A imagem é feita pela besta de dois chifres, ou seja, pelos Estados Unidos da América. É uma imagem à primeira besta, ou seja, é uma imagem ao papado. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como ela é formada, devemos então estudar as características do papado, ou seja, a primeira besta. A fim de os Estados Unidos formarem uma imagem da besta, ou seja, do papado, o poder religioso deve de tal modo dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empenhada para que a Igreja realize os seus próprios fins. Veja, é a mesma forma como a Igreja Romana adquiriu autoridade. Ela adquiriu a autoridade de mudar a observância do sábado para o domingo em 313 e em 322 através das leis que o próprio imperador Constantino apresentou. E assim ela diz: a imagem à besta representa a forma do protestantismo apostatado que se desenvolverá quando a igreja protestante buscar o poder ou o auxílio do poder civil para impor aqui os seus dogmas. No próprio ato de impor seus deveres religiosos por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta, tal a obrigatoriedade da guarda ao domingo. Os Estados Unidos equivale a impor uma adoração à sua imagem. Ou seja, os Estados Unidos um dia irão expedir alguns decretos. E ela então continua dizendo no livro Eventos Finais, página 85. Quando os Estados Unidos, o país de liberdade religiosa, se aliar ao papado a fim de dominar a consciência e obrigar as pessoas a observar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar o seu exemplo.
E ela então continua dizendo: o decreto imposto, a veneração a esse dia se estenderá por todo o mundo. Então, será um decreto dominical a partir dos Estados Unidos, mas irá então se espalhar por todo o mundo. Ela continua dizendo, no livro O Grande Conflito, página 587, será feita então a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastra por ser atribuída em grande parte à profanação do descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhorará gradualmente a moral da sociedade. Instalando-se-á nisso, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido amplamente pregada. Então é exatamente na América do Norte ou da América do Norte que virá esse ponto inicial. E ela diz, o decreto determina a marca da besta. Agora, a observância do domingo não é ainda o sinal da besta. Tem que entender isso aí, tá? E não será até que saia, então, um decreto. Está em Eventos Finais, página 224. Então, o domingo não é, em nossos dias, a marca da besta. E não será até que seja, então, um dia sobre decreto obrigado você a, então, fazer essa reverência, esse descanso dominical. Mas, então, quando isso acontecer e você fizer, então, a sua escolha, você estará se colocando de um lado ou de outro. Porque ela diz, expediciar por fim um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, até certo tempo, matá-lo. Então veja, são dois decretos aqui apresentados. O primeiro decreto é para um descanso dominical. Todos devem descansar no domingo. O segundo decreto é porque muitos não irão aceitar esse descanso dominical. E então, esse segundo será diretamente sobre aqueles que continuam descansando no sábado. E é aqui que se apresenta, então, uma grande marca entre aqueles que vão continuar sendo obedientes a Deus ou aqueles que vão continuar ou vão obedecer, então, a mero decretos humano. E então ela continua dizendo que este segundo decreto será muito semelhante ao que o Assuero promulgou no seu tempo contra os judeus. Está lá no livro Profetas e Reis, página 605. Então vamos aqui a uma sequência de eventos. E ela continua dizendo no livro O Grande Conflito, página 588. Mediante os dois grandes erros, quais são eles? A imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, ou seja, a imortalidade da alma, o último cria um laço com Roma, ou seja, santidade ao domingo. E então, vemos em uma sequência. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através do abismo para apanhar da mão do espiritismo. Quando ela fala que estender a mão sobre o abismo, ela está dizendo que naquele momento em que ela estava escrevendo isto, e quando ela escreveu isto, em 1888, naquele momento era impensável que o protestantismo dos Estados Unidos, ou os protestantes, se aliasse ao espiritismo. Era impensável que naquela época um protestante entendesse que você tem uma alma e que quando você morre a sua alma vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para um outro paraíso, ou vai para um outro lugar. Veja, nos nossos dias atuais, esse abismo acabou. A maioria dos protestantes hoje acredita que quando você morre, você vai para um outro lugar. Ou seja, você tem uma alma, ou seja, você é imortal. Essa crença da imortalidade da alma é puramente espírita. Esse é o primeiro ponto em que os protestantes iam, então, se apostatar nesta parte. A segunda seria estender as mãos através do abismo para apoiar o governo romano. Veja, era impensável naquele período que os Estados Unidos recebessem um papa em suas terras, porque eles tinham vindo da Europa exatamente por perseguição do governo papal. Assim, ela diz, um dia esse abismo vai se acabar. E ela diz, sobre a influência dessa tríplice união, qual a tríplice? Primeiro, o protestantismo, segundo, o espiritismo e terceiro, o romanismo. Esses três estarão então unidos e é nessa sequência que os Estados Unidos, agora nessa tríplice união, irá seguir as pegadas de Roma.
Olha o que aconteceu. Veja os eventos que nós já temos vivido em nossos dias, o que já é história. Veja, ela escreveu o livro O Grande Conflito em 1888 e olha o que aconteceu. A América Protestante abre as portas para o Espiritismo. Quando? Primeiro, em 1906, William é o primeiro protestante a promover um culto pentecostal em Los Angeles. Esses cultos pentecostais que falam em línguas e etc. Veja, você pode estar numa igreja pentecostal e você pode ver que não tem espiritismo na sua congregação ou na sua liturgia, mas quantas outras igrejas pentecostais estão aí ao redor com o envolvimento diretamente aos rituais de espiritismo? Isso você pode ver na televisão, você pode ver na internet, onde quer que for. Isto é diretamente ligado ao culto pentecostal ou às cerimônias de culto pentecostal. E isso não fica só entre os protestantes, também aconteceu entre os romanistas. Veja, em 1966, 60 anos depois, católicos americanos aderiram também ao carismatismo. E isto está muito associado ao espiritismo, como crê, como se comportam e como obedecem às suas liturgias. Agora, o segundo ponto é a aproximação dos Estados Unidos com Roma. E veja só, em 1965, Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar os Estados Unidos da América. Isto foi um fato histórico, porque nunca antes um Papa teria visitado a América do Norte. Já em 2015, o Papa Francisco foi recebido e saudado nos Estados Unidos com uma consciência moral da humanidade. Isto aconteceu no Capitólio, sabe? Uma profecia cumprida diante dos nossos olhos. Mas sobre o decreto dominical. Veja, em maio de 1998, João Paulo II lançou a sua encíclica O Dia do Senhor. E é nessa encíclica que ele faz algumas referências como a uma reforma social, fortalecimento da igreja, né? A restauração da família da igreja. E ele faz então uma alusão diretamente à lei civil do Império Romano, aquela que instituiu o dia do domingo como o dia de adoração ao Senhor, ou seja, substituindo então a adoração do dia sol, né? Domingo, a veneração do domingo, como o dia em que o Senhor seria apresentado ali, oferecido o seu descanso por ele ter ressuscitado nesse dia. Isto aconteceu em 313 e em 321 com as leis, os decretos de Constantino. Em sua encíclica, na página 67, ele diz: por isso é natural que os cristãos se esforcem para que também nas circunstâncias especiais de nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Veja que aqui ele já faz um pedido às leis civis, né? E ele diz ainda na página 87, exorto-vos, amados irmãos, a trabalhar incansavelmente unidos com os fiéis, para que o valor deste dia sagrado seja reconhecido e vivido cada vez melhor. Veja que apelo. Agora veja nos nossos dias atuais, 2017. Né? O ecossistema precisa de um descanso semanal. É isto que está em evidência na encíclica do Papa Francisco. Na página 71 ele diz: isto está patente, por exemplo, na lei do Senhor. Olha que referência. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou ao Israel que a cada sétimo dia devesse ser celebrado como um dia de descanso, um sábado. E ele cita, então, os textos bíblicos. Só que ele cita os textos bíblicos aqui, apresentando como um dia de sábado, o 7. Então, você pode escolher qualquer um e botar o 7. E a Igreja Católica escolheu o domingo. Além disso, ele diz, de 7 em 7 anos instaurou-se também um ano sabático para Israel e a terra, durante a qual se deva descanso completo à terra. Todos esses são eventos já dos nossos dias. E Ellen White escreveu em 1888, volto a dizer novamente, o livro O Grande Conflito, páginas 605 e 606. Ela disse:
Quando nós começamos a falar sobre isto aqui, a mensagem do terceiro anjo, nós podemos ser considerados como alarmistas. Mas quanto mais vai se aproximando o tempo do fim e as coisas vão se encaixando, os eventos vão se concretizando, muitos daqueles que achavam que nós éramos alarmistas vão considerar todos os seus pontos de vista. E é por isso que eu estou escrevendo, ou por isso que eu estou apresentando esse vídeo hoje para você, porque num futuro próximo ele pode não estar disponível a você, mas você já tem a informação hoje. Ela diz: o último grande drama, último ponto aqui será então a substituição da lei de Deus pela lei dos homens. E quando a autoridade dos homens chegar a prevalecer na grande maioria, então chegamos então em um ponto crucial, uma polarização. De que lado você está? Vai estar do lado daqueles que obedecem os mandamentos de Deus, como descrito em Apocalipse 12:17, ou vai estar do lado daqueles que obedecem às leis dos homens? Qual mandamento você vai observar? Qual o selo você vai receber? Ela deixa isso bem claro, né, que o Senhor se levantará quando isso for uma polarização. Testemunho Seleto, volume 3, páginas 142, 143. Então, queridos, não tenha dúvida, nossa redenção logo logo se aproxima, porque os eventos estão cada vez mais sendo patentes diante de nós. Isaías 30, 29 e 30 diz que o Senhor um dia se levantará, sua voz será ouvida, e todos aqueles que um dia o honraram participará de uma festa como de uma festa santa no meio da noite. Se você gostou desse vídeo e tantos outros, então deixe seu like aí pra gente, ajuda muito o canal, ok? E nos encontramos na próxima.